No final, essa ideia de que o cérebro é o nosso verdadeiro sistema de produção de inteligência, na verdade, inteligência não é uma boa palavra, né? Mas de tratamento, de sofisticação no tratamento do mundo, é uma ideia ingênua. É uma ideia completamente ingênua. Por exemplo, existe quase um paradoxo, existe um fenômeno muito curioso, que é o efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? Desde que se começou a medir sistematicamente a inteligência, no final do século XIX, ela vem crescendo. Uma pessoa com uma inteligência média do final do século XIX seria considerada rebaixada cognitiva hoje em dia. Por que isso vem acontecendo? Tem alguma coisa a ver com transformação biológica? Não tem escala de tempo para isso, é claro que não. É o quê? É a maneira como a gente enxerga as coisas. A maneira como a gente enxerga está ligada ao quê, em última análise? Não o quanto de informação a gente processa no cérebro, mas o quanto esta camada que a gente está processando está estruturada em ombros de gigantes. O quanto ela já emerge de tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando celular, com internet, etc. Tal. Eu sou um desses pais. Mas tem um outro lado que eu acho fantástico, que minha filha de 3 anos, eu sei que ela está... por exemplo, ela já entende o conceito da internet, que, sobretudo no Brasil, né, que a internet sai do ar, entendeu? Ela entende perfeitamente, que é uma coisa que está no ar, que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho, mas que eventualmente se ela sair de uma coisa que ela está assistindo, ou ela está na mesma conta, ou então ela vai precisar que alguém bote lá para ela. Então ela entende que não é simplesmente migrar para outro celular e continuar vendo, que não é um replicador, ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho, mas ela entende que todos os celulares, enfim, a TV, tudo dá para você ver a mesma coisa, Ela porque a internet sabe que é possível ver um desenho num retângulozinho preto. Exato. Ela saber que isso é possível já é um avanço absurdo. Não é, total. Fora que agora com a internet e a gente tendo mídia pra caralho, a gente tem o poder de ter muito mais referência e a gente consegue tomar conclusões melhores que a gente só não conseguiria porque não tinha informação, ó, não tinha os ombros gigantes antes pra você tirar essas conclusões que agora é possível. Sim. Agora, certas coisas se tornaram óbvias, mas não foi por causa de um avanço da nossa biologia, mas foi um avanço social, né? Exatamente, eu concordo totalmente com o que você está Eu dizendo. só repeti o que você falou, de outra forma. Mas eu gostei mais do jeito que você falou. Ficou melhor. Mais direto, assim, mais preciso. Mas muito como bom. é que faz? Assim, então, calma aí. O que torna, por exemplo, eu diria que você é um cara mais inteligente que a média. O que tem diferente no teu cérebro, então? Eu não vou me colocar nessa posição, tá? Eu vou dizer o seguinte. Quem colocou foi ele, né? Tá, então eu não vou responder em primeira pessoa, Tá. porque eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existe um conceito que foi criado por um cara chamado Binet, que é sobre capacidades que se juntam e formam um fator que a gente chama de fator G, que é a sua inteligência geral. Do que é feita a sua inteligência geral? Ela é feita de habilidade numérica, memória de curto prazo, processamento de linguagem, processamento visoespacial. Então, por exemplo, você imaginar como é que você vai estacionar o carro, você imagina na sua cabeça, você, essas coisas todas. Esse tipo de coisa. A inteligência, como esse conceito, ela é mensurável. Então, efetivamente, os testes, para um teste de QI, eles medem alguma coisa e isso que é medido está correlacionado com o funcionamento neural, tá? Então, você tem, de fato, por exemplo, você faz estudos com eletroencefalografia, que são ondas na verdade, padrões elétricos do cérebro que a gente mede através de ondas, e a gente vê algumas assinaturas que têm a ver com essas medidas que são feitas no teste, tá? Então, você faz o aplicativo, testa lá, aí você vê que tem alguma coisa na biologia que se correlaciona. A correlação não é muito precisa, tá? Mas existe algum nível de correlação, sim. Tá? Isso aí tá dado. Outra coisa é o seguinte. No mundo lá fora, você sai desse laboratório onde você fez testinho, existe uma questão que é a da adaptabilidade do sujeito. E a adaptabilidade pode ser adaptabilidade no sentido da esperteza, ou adaptabilidade pode ser, dado um ambiente de alta complexidade,
qual que é a capacidade desse sujeito que se propôs a isso avançar dentro dele desenvolvendo alguma coisa. Por exemplo, o cara que eu acho ridiculamente inteligente, tá? Richard Feynman, é um físico que já morreu. Assim, para mim, Tem um nome de cara inteligente. ele tem um nome, uma cara, um jeito, uma humildade, ele é tudo de gênio. Por exemplo, Fernando Meirelles, tá? O cineasta. É gênio total. Então, o que acontece? Uma pessoa dessas, ela, no meu entendimento, ela resolve mais os problemas dentro dessas escalas de complexidade, usando propriedades mentais que não estão sendo, não são mensuradas por um teste como o teste de Binet e outros mais, do que usando. Não é que elas não usem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa como essa começa a ter um problema de memória de curto prazo. Memória de curto prazo é decorar número, decorar coisa na cabeça, tá? Então, é importante para você processar. Tipo, você pensou numa coisa, numa outra coisa, como é que você articula entre elas? Tem que manter elas ali meio num loop, né? Pode crer. Então, beleza. Então, você tem um problema aí, você tem um rebaixamento, de fato. Então, não é que isso aí não importe. Isso é condição sine qua non. Acontece que, assim, você tem um tamanho de coisa, tem gente que tem memórias cavalares. Não é isso que vai determinar a primeira coisa. Então, você só precisa ter o básico, ou talvez um pouquinho mais que o básico. E a outra coisa é, isso serve para você fazer outra coisa lá dentro. E não exatamente fazer esse processamento. E até tem um negócio que dá uma boa indicação de que eu acho que as coisas funcionam assim mesmo. Hoje em dia, é muito mais fácil você pegar um computador e ele arrebentar numa coisa como essas do que ele arrebentar numa solução de problema livre. Problema livre ele não soluciona. Até hoje a gente não tem isso aí. Então isso indica que, na verdade, existe O que é um problema livre? Um problema para o qual você não tem uma instrução que chegue a uma solução. Isso, um parâmetro para responder. Entendi. Tá? É como se existisse, seria uma inteligência geral artificial, né? Que é capaz de simplesmente interpretar qualquer coisa que você manda para ele e te entregar algo. Exato, exato. Então, por exemplo, ó, uma pessoa que, tipo, um grande estadista. Um grande estadista, no final das contas, vai ter uma propriedade, em geral, que é a da acuidade decisória. Acuidade decisória, para mim, é um negócio, assim, absolutamente importante para essa tal inteligência no mundo real. E a gente chama, eu prefiro chamar isso de inteligência ecológica. Ecológico parece que você está falando, né? Mas inteligência ecológica quer dizer, do mundo em que as pessoas estão inseridas, ou qualquer outro ser que está inserido. Acuidade decisória. Cara, eu conheço pessoas com acuidades decisórias insanas. A pessoa fala, não, aqui, assim, estrategista de tomar decisão. Aí você pergunta para a pessoa, ela não necessariamente vai trazer para você uma resposta que reflete um pensamento 100% analítico. Você fala, porque ela é intuitiva. Pode ser, mas às vezes não é isso. Às vezes é outra coisa, às vezes ela é afetiva. Não quero, sabe? Eu acho que não importa isso. Até legal essa discussão, mas não é o que importa. O que importa é, não necessariamente ela pensa igual ao computador. Ela tem acuidade. Quer ver outra? A pessoa tem criatividade. Sabe qual que é o melhor teste de criatividade que existe hoje em dia? Um dos melhores? Um teste de divergência. É assim, eu falo uma palavra, tá? Lua. O que você tem que fazer é me trazer uma outra palavra e fazer uma construção com ela que não tem nada a ver com lua. Tá? Então todo mundo vai pensar, uma palavra já está quase no prime, né? Assim, uma palavra parecida com lua para continuar, isso é criatividade? Não, é o oposto. Pensa na coisa mais diferente de lua que você consegue imaginar na sua vida. Caralho. Entende? É realmente complicado, né? Porque você vai pensando em coisas e fala, mas tem uma ligação com lua e tal, né? Isso. Aí você fala assim, abobrinha, foda-se. Abobrinha, interessante. Abobrinha, legal. Sabe como é que eu vou medir se a abobrinha tem mais a ver ou menos a ver com lua? Como? Porque eu vou botar milhares de pessoas para fazer associação e eu vou medir as associações menos comuns. Entendi. Entendeu? O negócio é mais complicado do que isso. Então, no final das contas, o que um teste como esse mostra? Que a divergência de pensamento, ela é um dos princípios, tem vários. Criatividade tem a ver com esforço, criatividade tem a ver com informação, criatividade tem a ver com disposição emocional. Você está totalmente parado, você não consegue ter criatividade. Criatividade tem a ver com normatização, sobre normatização. Quanto mais você tiver sobre princípios normativos, menos é mais difícil ser criativo. Então, um monte de coisa. Mas tem esse negócio da divergência. Mas não tem nada a ver com teste de inteligência, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tá aí. Existe uma nova linha de pensamento que quer meio que tirar um pouco do poder ou da credibilidade que os testes de QI têm. Eu acho que é muito pelo que você está falando isso, porque ele realmente não mede
todas as formas com que o ser humano pode ser bem sucedido na vida e, portanto, não é um teste de inteligência como inteligência geral, que é realmente que a gente está querendo chegar, né? Inteligência como a capacidade do cara conseguir algo que ele se planejou a fazer. Exato, exato. Vai E eu- medir as competências de forma separada. Sim. exato. E eu acho que a gente vive um mundo que, assim, é muito... Ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então fica essa coisa... Por exemplo, pensa numa prova escolar. Cara, ó, uma curiosidade, né? Que ela não é... Ela é só correlacional, ela não é de causa e efeito, mas é interessante. Você tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela, tipo, tá condenada a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário, contrário no sentido, não está nada dito sobre isso. A prova é ecológica. Então, sabe, eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você mata a criatividade, que é o pensamento divergente, você mata a acuidade decisória, você mata a vontade de fazer, que conta demais, né? Para você estar bem na vida, que eu acho que existem vários sucessos, né? Os principais são afetivos, né? Você tá feliz. Pô, você tem que estar gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né, com uma parametrização que não funciona para aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor.